Para você que é associada da FECOAGRO Leite Minas, um prazer estar aqui com você. Meu nome é Márcio Nami, sou economista comportamental, trabalho com treinamentos, workshops e palestras e estou aqui com você hoje para falar um pouco sobre comportamentos, falar um pouco sobre saúde mental, falar um pouco sobre inovações e, claro, desenvolvimento de lideranças tão importante em qualquer sociedade e numa sociedade de pessoas como é o cooperativismo, não poderia ser diferente. Mas eu não estou sozinho, estou aqui junto com a Thaís de Diurno, especialista na área de saúde mental, que vai se apresentar para vocês e a gente vai começar esse bate-papo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou Thaís de Diurno, trilhei a minha carreira no cooperativismo financeiro, tenho 24 anos de experiência, já passei aí por várias áreas e vários cargos. E depois desse tempo todo eu resolvi abrir uma consultoria que é a Sálvia Soluções, e entre outros trabalhos ligados à gestão, principalmente gestão de cooperativas, né? Quando a gente fala de gestão de riscos, de auditorias, de assembleias, de planejamento estratégico e por aí vai, eu me especializei na NR01, que é a nova narrativa do Grupo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais do nosso governo federal. Então a gente tinha antes alguns riscos e alguns EPIs, onde a gente tinha que mapear a questão, né, de risco de trabalho, né, Márcio, de acidente e por aí vai, mas que agora a NR01 traz aí também a exigibilidade para a gente mapear os riscos psicossociais. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Uma pontuação interessante, Thaís, e falando com a Thaís, eu falo com você também, é perceber o seguinte cenário: nós, cooperativistas, somos sociedade de pessoas. E muitas das vezes ficamos preocupados com os instrumentos no que diz respeito a atendimento de normas, atendimento de situações, competição com empresas convencionais e acabamos de esquecer um ponto fundamental, ou pelo menos não olhar para um ponto que eu considero fundamental, que é: não existe um CNPJ se não existirem os CPFs. Vou repetir para você: não existem os CNPJs se não existirem os CPFs. Então eu vejo essa questão da regulação no que tange a saúde mental ser bastante oportuna, porque para nós que já lidamos com pessoas, que já temos preocupação com pessoas, esse ponto ele só vem a dar mais luz sobre esse tema, o que para nós pode ser um diferencial competitivo. Mas Thaís, me diz uma coisa, eu vou entrar daqui a pouco no tópico falando de liderança, principalmente de liderança cooperativista em tempos de multiconectividade, em tempos de cenários que se modificam o tempo todo. E nós sabemos, né, à luz do comportamento, que o cérebro humano, ele, embora seja uma máquina, seja um sistema absolutamente fantástico, ele tem uma certa resistência a mudanças muito abruptas, ele tem uma certa resistência a pressões muito fortes. E como é que isso vem, né, quando se fala de saúde mental, de ter uma saúde mental dita integrativa, que funcione bem para as pessoas, que seja justa para a produtividade da cooperativa e também faça sentido em termos de integridade do ser humano? Como é que essa norma, essa lei ou esses processos vêm para amparar esse sistema? O que você me diz disso? O que acontece é assim, eu comecei a trabalhar numa época, né, que felizmente o mundo vem mudando, que era aquela época que a gente tinha um chefe que dizia que os problemas tinham que ficar na porta do escritório e a gente tinha que entrar ali para trabalhar, deixando os nossos problemas de lado, né? Como se isso fosse possível. E felizmente não é. Nós somos seres uno, né? Íntegros, como você colocou. E eu acho que assim, a norma ela vem a partir de fatos e dados, né? Como as grandes mudanças devem acontecer mesmo. Então, assim, depois da pandemia, existiu um movimento do mundo e dos países mais desenvolvidos para olhar para as questões mentais. E o nosso governo federal aqui, olhando para o INSS, viu que tinha um volume muito grande ali de perdas mesmo de investimento do INSS para afastamentos. Então, eu entendo que o que o governo está propondo com a NR01? Dividir com o empregador essa conta. Então, o empregador ele vai ter que ter a parte dele da responsabilidade para prevenção. Né? Então, assim, tem algumas pessoas que eu tenho ouvido falar assim, mas agora as empresas
vão ser responsáveis pela nossa saúde mental? Não. Né? Quem é responsável pela nossa saúde somos só nós mesmos. Mas as empresas, as cooperativas, as federações, enfim, todo o CNPJ, a partir de um funcionário registrado, ele vai ser responsável, vai ter fiscalização, é uma norma para obedecer à lei do Ministério do Trabalho, da CLT, que a gente vai ter que não adoecer as pessoas. Né? É muito diferente. É um passo anterior, é um passo de cuidado. É preventivo. Sim. Né? Então, assim, na prática, né, o que é isso? Primeiro é entender que somos unos, então eu posso trabalhar numa obra e eu vou ter que usar ali os meus EPIs obrigatórios da Segurança e Saúde do Trabalho, que é o capacete, que é uma bota, que é uma luva, que é cinto de segurança, enfim. Tudo isso já estava muito pacificado. E aí o que veio, Márcio, com a NR01 e toda essa questão do pós-pandemia, de afastamentos, de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, síndromes de pânico, uma série de questões aí, psicossociais, que a NR01 diz, espera um pouquinho, não adianta nada a gente cuidar do capacete se a gente não estiver olhando para esse ser e entendendo se o ambiente de trabalho, né, se as condições ali onde ele trabalha também oferecem algum tipo de risco psicossocial. Sim. Né? Por quê? Porque ele vai deixar de ser produtivo, ele vai adoecer, ele vai caminhar para um afastamento. Então a gente não pode mais negligenciar. A gente precisa ter nas cooperativas hoje políticas, precisa ter um olhar, né, que eu acho que isso é um grande desafio, principalmente para os profissionais de recursos humanos, para olhar para as condições de trabalho, olhar para os funcionários e entender assim, olha, ele tem um líder que ele faz uma comunicação violenta, né? Ou ele pressiona e coloca metas aí inatingíveis, e isso está causando provavelmente aí uma ansiedade, é uma meta que ele não vai conseguir atingir e o funcionário sabe que ele vai ser cobrado por isso. E como é que ele fica nessa situação toda? Então vamos desenvolver essa liderança, para que essa liderança consiga lidar com a saúde mental. E o mais incrível, estou me alongando na minha resposta, mas assim, é um assunto que me envolve demais, é que além de ser um cumprimento de norma, Márcio, é estratégia. Isso é importante enfatizar. Quando a gente bastante relevante. Quando a gente cuida do ambiente, né, e deixa o ambiente saudável, um ambiente mais propício as pessoas acordarem, ter vontade de trabalhar, e equipe mais engajada, e um clima favorável à criatividade, escuta ativa, ambiente seguro para rodas de conversa sem julgamento. Tudo isso faz com que o colaborador trabalhe de uma performance, uma produtividade muito além, né? As pessoas estão olhando para isso hoje, né? E aí, gente, impacta, e é por isso que eu digo que é estratégica a NR01, porque isso impacta, obviamente, no nosso resultado, né? Quando a gente fecha e vai apresentar para as assembleias, a gente, obviamente, vai perceber que esse engajamento todo traz uma produtividade muito melhor. Então eu digo que é um ganha-ganha, ninguém perde com a NR01. Aproveitando essa tua percepção com relação ao ganha-ganha, que eu concordo muito, até enfatizo para você que está nos assistindo o seguinte: eu começo esse nosso diálogo, eu começo esse nosso bate-papo falando sobre liderança, e por que o primeiro tópico, o tópico de abertura dele é específico com relação à NR01 e com relação à saúde mental. Ponto importante nós cooperativistas que lidamos com cooperação, nós já temos uma vantagem natural. Por quê? Nós já nascemos como sociedade de pessoas e não como sociedade de capital. Só que, muitas das vezes, até para o próprio sistema cooperativista, né, essa vantagem ela não é tão evidenciada, ela não fica tão clara para nós, dentro do sistema de cooperação, como também para o mercado. E hoje, com as questões ligadas ao adoecimento, à ansiedade, à queda de produtividade, à perda de competitividade, o que se notou? Né? Se faz fundamental para as lideranças, se faz fundamental para as pessoas
que se consiga o quê? Ter uma visão mais ampla das oportunidades e características do mercado, sem nunca abrir mão da ética, sem nunca abrir mão dos bons princípios, mas fica muito claro que são as pessoas que fazem a diferença. E as pessoas de uma forma plural, respeitando as suas diferenças, respeitando as suas características pessoais, respeitando a sua vivência e respeitando a sua história. No cooperativismo, né, para nós isso é muito comum, mas é sempre bom enfatizar, o cooperativismo ele é muito representado pelo sistema de círculo e pela forma de corrente. E uma pergunta que é bastante feita é assim, numa corrente, né, para que ela se mantenha unida, qual é o seu elo mais forte? Eu trabalho muito com isso, com os times de treinamentos, workshops, mentorias, as turmas de pós-graduação nas universidades, e é assim, a resposta clássica é, são todos eles, são eles unidos, mas a verdade é que não. O elo mais forte de uma corrente é seu elo mais fraco, porque sem ele a corrente se rompe. Então eu preciso olhar para aquele ponto que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que precisa de melhoria. Muitas das vezes nos exercícios de liderança se pensa muito na questão do topo, né? Eu preciso chegar no topo, eu preciso conseguir vencer os meus concorrentes, eu preciso conhecer os meus objetivos, mas toda pessoa que tem experiência em escalada, isso é muito interessante e curioso de perceber, sabe que o objetivo de uma escalada, o objetivo de atingir o desafio, nunca é atingir o topo, é voltar com segurança à base. É quando você consegue perceber o seguinte, iniciei a minha trajetória de ascensão, iniciei o meu caminho rumo ao topo, rumo ao pico, me preparo, me estruturo, tenho ali os meus equipamentos, as pessoas que estão próximas a mim. Quando chego lá, se você é inexperiente, você tem a ilusão de dizer, agora eu vou ficar aqui uma semana descansando, eu vou ficar aqui uma semana absolutamente tranquilo. Não pode. Você tem que ficar ali durante poucas horas, às vezes alguns minutos, porque o ambiente muda a todo tempo, o ambiente ele é hostil, o oxigênio ele é rarefeito. Então a tua preocupação principal é como é que eu vou voltar com segurança à base. Fazendo uma analogia para a nossa realidade de cooperação, é assim, por mais competitivos que nós consigamos ser, por mais íntegros e éticos que sejamos com relação ao mercado, sempre temos que buscar novas formas, novos estímulos de conseguir ascender, e não se conseguem esses estímulos sem as pessoas. E para que eu tenha pessoas ali, não é simplesmente um banco de currículos, não é simplesmente uma contratação feita de uma forma, às vezes até um pouco emocional e pouco cuidadosa, vai muito além disso. Se a pessoa tem um perfil adequado, se ela tem as características adequadas, e o mais importante, como você citou no início, eu vou reforçar nessa minha fala, como é que ela está mentalmente para entender aqueles desafios, sabendo que nós utilizamos o sistema da corrente, ou seja, eu estou olhando esses elos com todo o cuidado, eu estou olhando isso do jeito que eu deveria. Aproveitando, Thaís, essa percepção, te faço uma pergunta. Aliás, antes de te fazer essa pergunta, deixa eu fazer um convite para você, né? Esse vídeo aqui está sendo feito para colocar para vocês da FECOAGRO algumas ideias e algumas provocações inovadoras a respeito de liderança, a respeito dos novos normativos, a respeito da importância da saúde mental numa sociedade de pessoas. Mas se você quiser saber um pouco mais, se você quiser trabalhar com um modelo específico para a necessidade da tua cooperativa, logo aí abaixo do vídeo, lá abaixo ou acima do vídeo, vai ter nos comentários os contatos. Fica confortável para a gente ter uma conversa, para a gente bater um papo e conseguir evoluir nesse sentido. Mas voltando, né, à pergunta que não quer calar, Thaís, quando a gente pensa assim em liderança, pode ser que seja uma liderança disruptiva, pode ser que seja uma liderança tradicional, mas como é que eu traço esse paralelo entre uma boa saúde mental e a minha performance com relação à liderança? Como é que você vê isso? Eu vejo, quando o Márcio me convidou, eu adorei, porque eu entendi que, como você fala muito sobre a liderança comportamental, como essas duas pautas se conectam, né? A liderança com a saúde mental. Porque o que a gente vê hoje é que a principal habilidade de um líder, né, e aí eu estou falando também das pessoas de recursos humanos, é precisar conseguir lidar com o equilíbrio emocional. E a gente sabe que isso é um desafio para todos nós. Então, eu vejo que assim, antigamente a gente tinha aquela coisa assim, ele é um excelente líder, mas ele tem sangue italiano, quando ele grita sai todo mundo chorando, sai todo mundo de perto, ele bate na mesa nas reuniões.
Isso era normal, né? Era normal. Isso era E o que normal. eu digo é assim, hoje, né, não tem mais essa bengala, não vem com sangue italiano, não existe mais isso, né? Assim, não dá para dizer que é um excelente líder, mas não tem equilíbrio emocional. Porque hoje a premissa é que um excelente líder, ele tem a obrigação, né, se não já tiver pronto para olhar para o equilíbrio emocional, partindo dele, que ele esteja disponível para ser desenvolvido. Eu tenho feito muito treinamento com liderança, porque quando vem a norma, muitas vezes quem tem que fazer com que ela funcione é quem não está preparado. Exatamente. Né? Então, assim, quem cuida do cuidador? Né? Então, o RH vai ter que olhar para todo mundo, mas espera um pouquinho, ele também precisa de ajuda. Né? Então, eu vejo que, assim, tem muitos danos causados quando a gente faz o mapeamento de risco, né? Daqui a pouco a gente entra na prática para ficar mais ilustrativo, até para o pessoal entender como é que isso tudo funciona mecânica, na prática, né? De uma porque forma geral. é tudo muito solto ainda. Mas quando a gente vai para uma matriz de risco, a gente vê que tem muito problema de comunicação violenta, tem muito problema de assédio moral, né? Que é você dar uma bronca em público, passar ali um pouquinho do aceitável, você expor alguém. E aí quando a gente começa a mapear a raiz desse problema, muitas vezes é da liderança. E de tudo que eu tenho visto, não é uma liderança, eu vou fazer, sabe, de uma forma consciente, eu vou expor esse funcionário aqui. Não, é uma falta de letramento dessa liderança. Né? A liderança faz aquilo porque sempre foi feito assim, porque às vezes é de uma outra geração e que isso era normal, mas que hoje isso tem um nome. E quando você vai para as reclamações trabalhistas, o que as empresas mais estão sendo penalizadas financeiramente é com assédio moral. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje, eu sinto, para primeiro preparar a liderança e os profissionais de recursos humanos, gestão de pessoas, fortalecer, deixar todos eles na mesma página, eles entenderem como a gente trabalha o equilíbrio emocional, como a gente tem essa percepção do todo, para que a gente na liderança não seja o causador, né, seja o estopim desse tipo de problemas cenário. emocionais, né, que a gente sabe o tamanho da influência de um líder e que as pessoas a partir dali começam a entender essa liderança de uma forma inspiradora, essa liderança que quando chega um problema enorme, ela ela não explode, ela pondera e ela faz uma estratégia e ela consegue passar aquilo para o time de uma forma respeitosa. E o que tem preocupado muitas cooperativas que eu tenho trabalhado, é o que você trouxe sobre a competitividade. Porque eu venho, né, há quase 30 anos atrás, de um cooperativismo assim, muito poético, né, muito ligado... Fechado em si mesmo dentro do conceito. E quase ligado à filantropia, né? A gente, era muita vantagem a gente fazer parte de uma cooperativa frente ao mercado tradicional. E o que a gente vê com o mercado atual, né, essa movimentação toda, tudo que a gente está vivendo, questões políticas, econômicas, guerras e tarifas e tudo isso, é que hoje, o que a gente falava antes, né, de que as pessoas tinham metas altíssimas e que no cooperativismo não era assim, a gente trabalhava com bastante qualidade de vida, isso tem mudado. Né? Essa competitividade tá vindo das lideranças para os seus times, né? De conseguir bater meta, de ter um trabalho com mais cobrança. Isso, ok, a gente não tem como lutar contra isso porque isso é o mercado e a gente tem que se manter ali. Mas a questão é assim, a cobrança tem que vir amparada pelo respeito, né, pelas questões que a NR01 traz, né, pelo respeito às diferenças, pela inclusão, pela escuta ativa, por saber ouvir uma opinião diferente, porque agrega, né, e não uma cobrança dura sem passar por nada disso, porque aí quanto mais a gente precisa do funcionário produtivo, uma cobrança inadequada, ela vai para o caminho justamente oposto disso. Você tem uma pessoa aí adoecida e caminhando para um afastamento. Aproveitando esse teu ângulo de visão, que ele é bastante interessante e, claro, ele é aplicado em todos os tipos de sociedade, mas ele é muito pertinente em sociedade de pessoas, vale você pensar o seguinte também.
né? Quando eu penso no sistema de cooperação, quando eu penso num sistema mais competitivo e ético ao mesmo tempo, vem esse passado onde os cooperativistas clássicos, vamos dizer assim... Raízes, cooperativista raiz, ele percebia muito a questão do ser mais justo, ser mais igualitário, ser mais inclusivo. Os valores, né, cooperativistas, princípios. E essa percepção, ela às vezes passa pelo seguinte cenário, onde eu não me preocupo, eu não percebo tanto o que está acontecendo no meu entorno, o que está acontecendo à minha volta. É claro que no mundo global, né, eu trabalho com liderança há mais ou menos 15 anos, temos uma longa trajetória aí com lideranças, eu falo que o mundo com 8 bilhões de pessoas, ele tem 8 bilhões de líderes. Porque todos nós, de alguma forma ou de alguma maneira, exercemos esse protagonismo. Então, se você é uma pessoa, se você está ali consciente do ambiente que você está inserido, você exerce nem que seja a sua própria autoliderança. Ninguém passa na frente do espelho impune, né? Ele sempre passa, ele sempre se observa, ele sempre percebe o ângulo, ou seja, eu quero trabalhar, eu quero protagonizar de alguma forma. Pode ser que seja um empreendimento individual, pode ser que seja uma empresa, uma cooperativa com milhares de pessoas. Só que para isso, né, é bom trazer também um paralelo com a própria percepção do cooperativismo à luz da liderança e à luz da sociedade de pessoas, que é o que fez com que ele avançasse muito durante certo tempo e agora se tornou praticamente aí a bola da vez ou o queridinho do mercado. Porque a forma habitual de operação de uma liderança, de uma instituição, aquela forma puramente extrativista, já provou que não se sustenta mais. Então eu preciso de uma sociedade que consiga oferecer produtos, oferecer serviços, oferecer soluções, mas ao mesmo tempo não perder a sua essência. E isso é a cooperação. E como esses líderes se comportam? Entendendo os vieses e características do mercado, mas ao mesmo tempo pensando diferente. Vou dar um exemplo para você, só para sair da teoria e ter um case mais prático aqui, uma percepção mais prática do cenário. Metas, né? Antigamente, num passado não tão distante, o que se diziam das metas? O cooperativismo ele vive de ideais, ele não se preocupa com metas, ele é mais justo, mais igualitário, mais inclusivo, tem princípios, tem valores, só que ele precisa sobreviver. Ele precisa continuar existindo, precisa continuar pagando as suas contas. Então tem ferramentas muito curiosas e muito simples, por exemplo, né? Imagine que você tem aqui uma equipe de vendedores e vendedoras, não importa qual produto, não importa qual serviço. Se você chega para essa equipe e diz a eles assim, a sua meta é de, vamos imaginar em valores, R$20 mil. Você está sendo justo? Você está entendendo o potencial dessas pessoas? Ou você está sendo pura e simplesmente mecânico? Por quê? Quando eu rotulo para uma pessoa o seu teto de atingimento, será que eu estou represando esse verdadeiro potencial? Então eu entendo a liderança, eu trabalho a liderança nas equipes, nós aqui do time trabalhamos, à luz de provocações e geração de interrogações. Será que se eu chegasse para essa equipe e dissesse assim, olha, o seu piso, o seu mínimo é de, por exemplo, R$15 mil durante esse mês, durante esse semestre, durante esses 90 dias, e o teu teto vai depender do teu potencial. Eu não estou dando mais liberdade para essa pessoa, para ela fazer esse exercício, para ela poder entender. Então, pensar de forma cooperativa é colocar realmente as pessoas no centro de decisão. Tá? Por quê? Aí vamos entrar um pouquinho à luz da economia comportamental, à luz do próprio comportamento. O que o comportamento diz para nós? Né? O ser humano, qualquer ser humano desse planeta, ele acorda pensando no que tem ou pensando no que falta? Marca a opção B que você vai ter sucesso ali. Ele acorda sempre pensando no que falta. Entretanto, o diferencial competitivo para ele atingir os resultados vai estar no que ele tem. O cooperativismo é assim. Procuramos, às vezes, pessoas para o exercício da liderança, para o exercício de alguns cargos, para conseguir atingir alguns objetivos. Mas eu pergunto a você, né? Estou te fazendo essa pergunta agora, claro, não vou ouvir tua resposta, porque você está assistindo aqui a um vídeo gravado, mas pensa de você para você. O quanto você se conhece de 0 a 10? Você tem esse número? Quando eu te faço essa pergunta, esse número ele automaticamente surge. Não sei se apareceu aí um 5, um 6, um 7, um 8, mas eu te pergunto, se esse número subisse um ponto, de 5 para 6, de 6 para 7,
Não seria melhor para você? Não seria mais interessante? Então, que ação ou ações você pode tomar para potencializar esse nível de autoconhecimento? E ainda que você tenha se dado um 10, eu te faço ainda a pergunta, como é que pode ser melhor? Mas não para por aí. Perceba, das pessoas da tua equipe, das pessoas que estão próximas a você, pode ser que sejam pares, pode ser que seja superior, pode ser que seja subordinado, pouco importa. O quanto você conhece essas pessoas de 0 a 10? Não sei que número foi, mais uma vez, mas eu sei que o número foi inferior àquele do autoconhecimento, porque normalmente eu conheço menos o meu entorno do que eu conheço as pessoas que estão à minha volta. Então, essas leves provocações, que de leves não tem absolutamente nada, elas mostram assim, se ao invés de eu ter um ambiente mentalmente estressante, mentalmente opressor, eu conseguir exercer uma liderança que seja provocativa, que gere interrogações nas pessoas, mas de uma maneira conseguir avançar, de uma maneira conseguir gerar resultados de uma forma ética, de uma forma coerente, será que isso não vai fazer bem para a minha instituição, não vai fazer bem para o meu departamento, não vai fazer bem para o meu time, para a minha diretoria, para o meu conselho, seja o que for? O nosso objetivo aqui nesse bate-papo com você, que é de trazer pequenas e leves provocações, é te deixar claro o seguinte, se eu penso diferente, eu tenho resultados diferentes. À luz do mercado, à luz dos desafios, à luz das oportunidades, mas pensa, o que adianta ser um líder se eu não tiver desafios? Se eu não tiver desafios, eu não preciso de liderança, concorda comigo? E embora seja um movimento antinatural, né, o ser humano ele sempre quer uma coisa equilibrada, ele sempre quer uma coisa previsível, a mudança é a bola da vez desse mercado. E para isso nós temos que estar mentalmente íntegros e saudáveis. Então, Thaís, sei que você transita com muito conforto nessa área, com muito conforto nesse tema, o que eu posso fazer numa equipe cooperativista, que hoje, embora seja uma equipe ligada à cooperação, mas ela tem inúmeros desafios que o próprio mercado, o planeta hoje é o nosso mercado, né? Seja pela forma online, ou seja de qualquer outra maneira, o que eu posso fazer para ter uma equipe mentalmente íntegra, né? Íntegra no sentido de com potencial elevado, sem abrir mão dos componentes éticos e ao mesmo tempo conseguir trabalhar à luz de um mercado cada vez mais mutante e mais desafiador. Eu sei que eu te fiz uma pergunta um pouco longa, mas fala um pouquinho desse modelo mental que para nós, cooperativistas, pode ser um diferencial competitivo. Bom, eu gosto de trabalhar partindo sempre do planejamento estratégico da cooperativa, porque eu acho que ali é a diretriz, né, da autogestão, do conselho. Então, onde é que a gente está, onde é que a gente quer chegar e como a gente está ou não chegando, né? Porque isso já diz muito da equipe, né? Se a equipe está com metas factíveis, viáveis ou não. Se tem aderência com a realidade. Porque você estava falando, né, sobre meta, assim, a gente já passou aqui, já no meio do ano, a gente chegou na meta do final do ano. Então pera um pouquinho, a equipe está muito boa ou essa meta foi subestimada, né? Então o planejamento estratégico, ele já me traz muitas informações, assim, fora as óbvias. Quando a gente fica com ele aqui, né, no radar e a gente vem com o que a NR01 pede, o primeiro passo é uma pesquisa anônima. E tem que ser anônimo mesmo, a norma é bem clara em relação a isso. Essa pesquisa, a gente envolve questões que é a sua temática, né, questões ligadas à liderança, questões ligadas às condições de trabalho, ligadas às metas, percepção de ambiente, clima, por aí vai. Organizacional. Se a própria pessoa vê que existe algum risco ali, que muitas vezes não tem nada melhor do que a própria pessoa falar sobre algum risco do que vir outro a falar, né? Então, como essa pesquisa, e antes da pesquisa eu gosto de conversar com as pessoas porque eu já vi que tem empresas que fazem esse trabalho e as pessoas não se sentem seguras, por mais que seja anônimo, ela acha que como a empresa que está fazendo, é a cooperativa que está fazendo, que vão descobrir que é ela, então ela não coloca a verdade. E aí todo o trabalho e investimento vai por água abaixo. Então, assim, eu tenho visto isso na prática, não estou vendendo meu peixe de consultora aqui, mas quando chega um agente externo, né, a gente faz uma reunião. Outra percepção. As pessoas, hoje, espera um pouquinho, né, então não vai ser o meu líder direto, não vai ser a minha cooperativa, a federação que vai fazer isso, não, vai ser
a Sálvia, que é a minha consultoria, ou vai ser a Porefá, que é a sua, ou qualquer outra, já traz uma segurança para que as pessoas participem da pesquisa e que as pessoas falam de fato as verdades na pesquisa, porque tudo vai ser a partir do tratamento desses dados que a pesquisa ali traz. vai ser a base da operação, né? Aí, a partir da pesquisa, né, eu faço o trabalho de preencher um inventário de riscos psicossociais, que é onde a gente coloca lá, por exemplo, a gravidade, a severidade, né, daquele problema, e a gente tem que ter um plano de ação, que aí eu sugiro ou construo junto com a direção, e a gente tem que ter o acompanhamento daquele plano de ação, né? Então, assim, a gente resolveu, ele foi eficaz como auditoria, né, pessoal? A auditoria é assim, ela vem, ela faz a percepção, ela faz um relatório, você tem que tratar os apontamentos, tem que acompanhar. Se foi eficaz, deu baixa naquele apontamento, se foi ineficaz, a gente tem que ter um novo plano de ação. Então, a NR01 ela traz muito esse formato de auditoria a partir da pesquisa e a partir dessa matriz que é o inventário de riscos psicossociais. E aí a gente faz acompanhamento, a gente repete periodicamente essa pesquisa, uma vez a cada semestre ou uma vez por ano. A norma não coloca qual é o intervalo, mas a gente tem feito relatório para conselho de administração, até porque quando chegar uma fiscalização, né, que é a partir de maio agora do próximo ano, o auditor o fiscal vai querer olhar ali uma evidência, como em qualquer auditoria também, recorrência do processo, de que isso é uma pauta viva nas reuniões do conselho, né, que a gente está olhando para isso, que a gente tem esse plano, que a gente tem a pesquisa. Então, assim, basicamente na prática é isso. E o que mantém tudo muito vivo são os planos de ação, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu apliquei uma pesquisa na federação e apontou para que a gente tinha algo a ser melhorado dentro de uma liderança comportamental. Qual é o plano de ação? Um trabalho com o Márcio ou qualquer outra consultoria que desenvolva líderes nessa questão que apareceu. Apareceu alguma outra coisa de muita pressão. Então, a gente vai ter um outro plano de ação para a gente rever processo operacional, para entender os fluxos, né? Redistribuir melhor as atividades. Então, a norma fica muito viva, porque o plano de ação, eles são sempre muito dinâmicos, né? E aí a gente consegue fazer as medições através dos indicadores da evolução disso tudo. Deixa eu fazer um contraponto aí, você citou um clássico, né, da gestão, que é o planejamento estratégico. Sendo bem sincero, eu opero com planejamento estratégico aí há quase 20 anos, mas dá para perceber que na sua confecção tradicional, mais de 80% dos planejamentos, eles viram um livro preto com letra dourada, que fica no fundo da sala da presidência ou da diretoria. Justamente porque, na forma tradicional de construir esse modelo, ele não tem conectividade com as pessoas. Então, quando você consegue unir as características de mercado, quando você consegue unir a verdadeira dor, o verdadeiro anseio das pessoas e parametrizar regras que sejam compatíveis, aí você tem um planejamento estratégico, ou como eu prefiro chamar, ações estratégicas que sejam pertinentes e que façam sentido. Porque muitas das vezes, você citou muito bem, eu tenho ali uma meta que seria anual e foi atingida nos primeiros 90 dias. Sem fazer uma análise muito aprofundada, mas dá para dizer que no mínimo ela foi subdimensionada, ou eu não percebi alguma coisa que estava em volta. Então essa visão integrativa na hora de fazer uma construção, na hora de fazer um planejamento, ela propicia o quê? Resultados mais eficientes e o principal, maior agilidade da instituição, porque falando em termos comportamentais, nunca a taxa de ansiedade humana foi tão alta, né? Hoje você manda ali uma mensagem, manda um WhatsApp para alguém, quando você percebe lá que aqueles tiques ficaram azuis, você já começa com sudorese e palpitação, esperando aquela resposta. Se aquela resposta leva mais de 2 a 4 minutos, né, quando muito, que praticamente é uma eternidade, o que acaba acontecendo? O instinto primordial, o instinto reptiliano da pessoa faz com que você ligue, que você faça alguma outra forma de contato, porque se passaram 5 minutos. E o comportamento diz para nós, a maneira que o ser humano faz uma coisa é a maneira com que ele faz todas as outras. Será que isso não está refletindo nas nossas visões de liderança?
Será que eu estou olhando para o mercado do jeito que eu deveria? Será que eu estou olhando para o concorrente do jeito que eu deveria? Será que eu estou olhando para o meu funcionário, para o meu time do jeito que eu deveria? Esse monte de interrogações que eu espero que te acompanhe aí dessa nossa conversa, ele serve para mostrar o quê? As temáticas ligadas a planejamento, ligadas à gestão, elas vão muito além de um olhar integrativo, porque à medida que você passa ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos como equipe, você começa a se tornar parte dela de uma maneira muito íntima, muito integrada. Então a visão de fora, ela não só é importante, mas como ela traz potencialmente resultados mais interessantes, porque um consultor, um gestor externo, um conselheiro externo, ele não está ali exatamente para dizer para você o que você quer ouvir, mas ele está ali para dizer o que você precisa ouvir. E isso traz muitos benefícios para a instituição e também para a própria oxigenação e fluidez da equipe em cima desse cenário, em cima dessas expectativas. Dá um exemplo para a gente, Thaís, dessa visão. Quando você fala de questões ligadas à saúde mental e normativa, às vezes pode ficar, estou tendo aqui uma percepção solta, mas pode ficar assim, eu estou fazendo isso para atender uma norma, eu estou fazendo isso para atender a mais um regulamento, mas qual é a real vantagem competitiva, ou quais são as reais vantagens competitivas que eu tenho quando eu submeto a minha liderança, quando eu submeto os meus liderados, quando eu submeto o meu time a essa visão mais cuidadosa e mais apurada de uma mente saudável, de uma mente integrada. Como é que você vê isso? Eu vou falar o que você colocou aqui, que a gente fala o que precisa ser dito, né? E não muitas vezes o que o nosso cliente quer ouvir. Eu sou colunista da Mundo Copy sobre saúde mental e eu vou convidar vocês, eu acabei de escrever um artigo que é falando sobre a semana de 4 dias. Né? Isso quando a gente fala para um empresário, né? Para uma liderança cooperativista, isso dá um pouquinho, né? Como é que vai ficar aqui a minha performance, como é que eu trabalho, tiro um dia aqui da produtividade. Quando você faz essa pergunta, e eu volto que eu falei para vocês agora há pouco, que a norma ela é estratégia, é uma estratégia, ela é humana, é uma lei, mas existe no foco, né, das cooperativas que a gente atua tanto, o índice de eficiência, que talvez seja o principal indicador na minha visão. Existe também, me fala se eu estou me fazendo clara, um movimento de mercado onde as pessoas estão tão adoecidas e precisando trabalhar, que é um movimento onde eu, Thaís, vou procurar um emprego. Eu não sou só analisada, não é só o meu currículo que define e a empresa fala, olha, você passou a estar contratada. Eu também estou sendo protagonista nessa parceria, né? Porque a gente vê hoje, né, a geração Z, né, a geração Millennium, é uma geração que ela vai falar assim, olha, eu vou trabalhar na federação, porque a federação não é nem só a remuneração que me interessa, pode até não ser melhor, eu tenho aqui um concorrente que eu poderia trabalhar e é melhor, mas ele tem um pacote de benefícios, que ele tem horário flexível, que ele tem um home office no dia do aniversário do meu filho, que ele tem, ou nas férias escolares eu posso fazer home office, ou ele tem uma academia, né, na questão de parceria, e ele tem parceria com psiquiatras para mim e para os meus dependentes, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o mundo caminha para que a empresa escolha o profissional, mas o profissional igualmente escolha onde ele quer colocar a energia e o tempo dele. Quem sai na frente? A empresa que tem o índice de eficiência melhor. Porque com um índice de eficiência bom, e quando você traz planejamento estratégico, eu gosto de planejamento estratégico simples. Eu tenho muita cooperativa de capital empréstimo, atuei muitos anos em cooperativa assim, antes de atuar em cooperativas maiores, conta corrente, clássicas. Mas o que eu vejo é assim,
é o simples, sabe? É aquilo que, assim, eu coloco ali 3, 4 metas cruciais e cumpro. Não aquele planejamento estratégico que você falou que ele vai ficar em letras douradas. Sim, vai Porque ser o planejamento engavetado. estratégico ele ganhou uma dimensão, assim, eventos anuais, encontros em hotéis para todo mundo participar do planejamento estratégico. Eu acho que, assim, legal tudo isso, mas ele pode ser uma coisa mais simples. Então, quando a gente trabalha o planejamento estratégico, o olhar humano para as pessoas na gestão e estratégico, e a gente olha para o resultado do nosso índice de eficiência, a gente consegue olhar para o futuro e falar: eu vou ser competitivo, eu vou conseguir reter talentos, eu vou conseguir atrair talentos. Um adendo, Thaís, no seguinte cenário, né? Para você que está nos acompanhando aí até agora, muito grato, mas faltou uma observação no início que eu vou enfatizar para você. No que tange a comportamento, no que tange a provocação, eu te disse lá que nós íamos gerar uma série de interrogações. E no comportamento, quando você tem uma discussão comportamental, 80% daquilo talvez não faça sentido para você, para a sua realidade, para as suas características. Aproveita aqueles outros 20%. Por quê? Gerar interrogações, gerar provocações é um sentimento antinatural do ser humano. O ser humano gosta de exclamações. Então, quando levantam temas que podem ser pouco usuais ou que podem ser eventualmente polêmicos, eles no mínimo te estimulam a pensar. E o que isso tem de paralelo interessante com relação ao novo momento da liderança? A liderança, ela passou durante muito tempo, liderança cooperativista ou liderança de empresas convencionais, ela viveu durante muito tempo a busca a qualquer custo por respostas. Ela queria ter uma caixa mágica ali, um baú mágico onde ela abrisse e ali teria todas as respostas necessárias para tudo. Nesse mundo multiconectado de hoje, né, onde você tem aí ao redor do planeta não só os seus apoiadores, como também os seus concorrentes, é interessante notar que a qualidade das perguntas que você faz como líder, como pessoa, como gestor, é que vai trazer para você o verdadeiro diferencial competitivo. E só tem uma maneira, isso não é nada contemporâneo, isso é muito antigo, só tem uma maneira de você conseguir fazer perguntas boas, é quando você faz muitas perguntas. Então, um dos objetivos da nossa conversa aqui é trazer para você cenários, trazer para você reflexões que, claro, pode ser que não se adequem 100% à realidade da tua cooperativa, até porque aqui é um exercício amplo e geral para todas as cooperativas da federação, mas que estimule a você a trazer uma interrogação, a trazer ali um caminho que sirva para que você consiga traçar um planejamento estratégico, ou não mais amplo ou menos amplo, mas que seja bastante contundente, que seja bastante específico e que te traga as respostas que façam sentido. No mais, né, o que nós pudermos somar aqui, como já te disse antes, lá no iniciozinho da nossa conversa, no início do nosso vídeo, você tem aí os contatos, fica confortável para mandar suas perguntas, fica confortável para mandar as tuas percepções, porque vamos construir juntos alguma coisa que seja literalmente cooperativa na verdadeira relação ganha-ganha. E falando do ganha-ganha, a gente já partindo aqui para os finalmente, né, Thaís? Essa tão dita relação ganha-ganha aliada à saúde mental, como é que eu faço esse link para ter um verdadeiro momento ganha-ganha, um momento que seja produtivo para a instituição e para as pessoas, à luz de uma boa visão, uma boa percepção do ambiente real e do ambiente imaginado, ou seja, da minha saúde intelectual e da minha percepção com relação ao todo. Como é que você vê isso? Eu acho que essa resposta é assim: a gente vai ter cooperativas que vão querer cumprir mais uma norma. Sim. E que ela vai documentar, mas que, né, o impacto não vai acontecer, é mais uma norma. E a gente tem cooperativas e empresas aí que a gente vê que está querendo pôr esse assunto, né, como pauta, como a gente está fazendo aqui hoje, e dizer assim: o que eu consigo, já que eu tenho que atender mais uma norma, o que essa norma pode trazer para o meu negócio, para a minha cooperativa, para os meus colaboradores, para os meus cooperados. Eu acho que a inteligência está aí, né? Assim, eu vou atender, deixa eu atender de uma forma estratégica e humanizada.
Não é só para mostrar para o fiscal, para o auditor, ó, tá tudo aqui. Não, eu vou agregar valor de fato. Então, eu acho que a tua pergunta, a resposta é essa conexão, né? Já que a gente vai fazer, é mais um trabalho, é mais um investimento, eu preciso ter uma inteligência, uma estratégia para transformar isso em resultado, e resultado não só financeiro, né, pessoal? Assim, resultado de menos rotatividade, porque rotatividade é custo, rotatividade é falta de engajamento, rotatividade é retrabalho, perca de tempo, é ação trabalhista. Então, assim, a gente tem um cenário de falar, olha, tem aqui um clima mais ou menos bom, tem um planejamento estratégico mais ou menos atendido, eu estou mais ou menos bem no mercado. E não está posicionado em absolutamente nada. Eu tenho funcionários, alguns afastados, alguns descontentes, não aplico pesquisa de satisfação, nunca fiz uma 360 graus e estou atendendo a norma aqui para o fiscal se ele bater a porta da minha cooperativa. E eu tenho aqui, de fato, uma liderança capacitada, né, onde eu investi nessa liderança, que vai falar, pera um pouquinho, que eu não quero ser mais ou menos nada, né? Eu quero unir os princípios e valores cooperativos e aproveitar a questão da saúde mental e dizer como é que está o clima de verdade, eu estou com escutativa, chama o pessoal para a roda de conversa, aplica uma pesquisa onde as pessoas vão ter vontade de participar, porque elas vão se sentir ali respeitadas e não julgadas. Sim. E, gente, com certeza, um bom clima e pessoas ouvidas, acolhidas, respeitadas, com boas políticas, a gente fazendo combate ao assédio, claro, isso vai reverter para que a cooperativa saia desse lugar mais ou menos aqui e vá para um lugar de destaque, né? E cooperativismo é o ganha-ganha, né? Então eu vejo que assim, essa norma, ela também é o ganha-ganha. Então eu vejo muita aderência. As cooperativas que eu tenho conversado, felizmente, têm olhado para isso de uma forma muito positiva, assim, até porque quando a consulta pública foi aberta pelo governo, as cooperativas foram chamadas através da OACB para serem ouvidas, estão envolvidas, então assim, eu vejo que aquelas que querem de fato proporcionar um bom clima, reter talento, valorizar o funcionário, sabendo que aquilo vai reverberar para os cooperados no final, elas vão abraçar de uma forma com muita conexão, e é nessa conexão que mora esse ganha-ganha. Bom, time da FECOAGRO, vocês já perceberam aí que nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando, mas o objetivo principal dessa nossa conversa aqui é passar para você um pouco das possibilidades e características que uma mudança comportamental ela pode ter para uma liderança, ela pode ter para uma cooperativa, ela pode ter para um novo olhar sobre o mercado e também atender às novas normas e diretrizes aí que vêm surgindo e vão surgir exatamente o tempo todo. Mas, além de renovar para você aqui o meu agradecimento, antes de passar para a Thaís para ela fazer também as considerações e os agradecimentos dela, queria te dizer que estamos à disposição, né? Tive um momento bastante interessante aí, presencial com vocês, daí o que estimulou profundamente a fazer essa abordagem, não só para você que participou aí dos treinamentos e capacitações, mas também para quem não teve essa oportunidade e quer ter um pouco dessa noção do comportamento à luz da competitividade, à luz da cooperação. Ratifico para ti, renovo o meu agradecimento, uma honra estar aqui com você. Os contatos nossos estão disponíveis aí logo acima ou abaixo desse vídeo e me despeço numa oportunidade onde a gente possa conviver e falar pessoalmente aí sobre esses temas. Não fique... não tenha reticências, fica totalmente confortável para mandar os teus comentários, as tuas dúvidas, pelo canal que você preferir, WhatsApp, e-mail, telefone, enfim. Só que não deixe de ter a ação, porque vai ser com essa ação que você vai trazer os resultados que a tua cooperativa merece, à luz daquilo que é o mais importante, que são as pessoas. Dito isso, renovo meu agradecimento e passo para a Thaís, para que ela possa também fazer as considerações dela para você. Muito obrigado. Bom, obrigada, Márcio, pelo convite. Como cooperativista, falar sobre saúde mental para mim é um tema apaixonante. Eu ficaria aqui horas mesmo falando sobre isso, né? Assim como as cooperativas trabalham, eu sinto que a NR01 para minha consultoria tem também um propósito, né? Que é ajudar pessoas, que é o mesmo propósito das cooperativas.
Foi um prazer estar aqui com vocês e eu fico super à disposição também através das minhas redes, a gente vai deixar os contatos aqui, para quem quiser evoluir com esse assunto, para quem quiser fazer um bate-papo, enfim, tirar qualquer tipo de dúvida. E eu desejo muito sucesso e que a gente consiga ir para esse lugar mais profissionalizado do cooperativismo, sem perder a nossa raiz, né? E a NR01 é uma oportunidade para a gente colocar esse óculos e seguir certo de que a gente está dentro dos valores cooperativistas, atendendo norma, né? E colocando as pessoas no centro de tudo, sejam os funcionários, sejam os cooperados. É isso aí. Até breve, pessoal. Obrigado. Até. Tchau, tchau.